palavra de hoje é promessa. Acredito eu que todos nós que somos chamados de Deus, chamados por Deus, nós temos uma palavra ao nosso respeito, nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E às vezes você pode pensar, mas Deus nunca falou comigo, Deus nunca me fez promessa. Talvez você ainda não recebeu uma palavra dita por um profeta, ministrou uma palavra de Deus para você na sua vida, uma profecia, mas eu quero dizer para você que sim, você tem promessa de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa, porque as maiores promessas estão registradas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Tudo que tem escrito nessa palavra são promessas para as nossas vidas. E sim, você tem promessa de Deus na sua vida. E se você ainda não é leitor dessa palavra gloriosa, eu te convido a ler as Escrituras Sagradas, a meditar nas promessas de Deus para a sua vida. E diante disso eu quero compartilhar com você uma história que fala sobre promessa. Um dia Deus chamou um certo homem por nome Abraão. Está registrado no livro de Gênesis capítulo 12. Abraão estava ali na sua terra, no meio da sua parentela. Abraão estava ali vivendo sua vida de forma tranquila. Era um homem muito rico, possuía muitas riquezas. Porém, um dia Deus chama Abraão e faz-lhe promessa. O capítulo 12 começa dizendo que Deus, ele chama Abraão dizendo assim: sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus chama Abraão e começa dizendo: é para você sair daí do lugar onde você está, que vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, Deus continua dizendo: olha, far-te-eis de você, da sua descendência, uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, abençoado serão aqueles que te abençoarem, e amaldiçoados serão aqueles que te amaldiçoarem. Então, Abraão, ele ouve essa palavra de Deus, então ele parte da sua terra, do meio da sua parentela, levando consigo a sua esposa e o seu sobrinho Ló. Então, Abraão, a partir deste momento, ele começa a fazer aquilo pelo qual o Senhor o chamou. Havia uma promessa sobre a vida dele. Havia uma palavra de Deus dita para ele e ele atende esse chamado de Deus. Ele ouve a palavra do Senhor e então ele começa a dar o seu primeiro passo em direção à promessa que Deus havia feito para ele. O texto vai dizer que Abraão passou por toda a terra que Deus havia prometido para ele. O texto diz que Abraão, ele passeou pela terra de Canaã. Então, ele começa ali se mover. E o que eu quero te dizer para você nesse dia de hoje? Quero te dizer que quando Deus ele faz uma promessa a nós devemos dar o nosso primeiro passo. Porque muitas das vezes nós recebemos a palavra, recebemos a promessa, mas nós ficamos parados, não nos movemos em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu quero dizer para você que Deus, ele quer que tenha uma ação a partir de nós. Deus, ele quer que nos movemos em direção àquilo que ele tem para a nossa vida. Então, nós precisamos dar o primeiro passo em direção à promessa do Senhor, em direção àquilo que ele tem para a nossa vida. Porque muitas das vezes as pessoas
recebem a palavra do Senhor, recebem a promessa, mas fica ali, de braços cruzados, parado. E eu sempre digo que parado nós não vamos chegar a lugar nenhum. É necessário que nós acreditamos na promessa de Deus e tomamos atitude de fazer com que essa promessa ela venha a se cumprir na nossa vida. Então, Abraão, ele fez isso, ele se moveu, ele deu o seu primeiro passo em direção à promessa que Deus havia feito para ele. Assim devemos ser nós, porque muitas das vezes passa-se anos e anos, e aí você olha e pensa assim, mas Deus prometeu algo para a minha vida e até hoje a promessa não se cumpriu. Mas será que você deu o seu primeiro passo? Será que você está se movendo? Será que você está fazendo algo para que essa promessa venha se cumprir? Porque, queridos, Deus, Ele tem tudo para a nossa vida. Ele já tem tudo preparado, mas é necessário que nós fazemos algo a respeito daquilo que Deus prometeu para a nossa vida, para a nossa casa, né? Então, é necessário que nós faça a nossa parte. Então, Abraão, ele fez isso, ele se moveu, ele caminhou em direção àquilo que Deus tinha para a vida dele. E assim, Deus, ele quer que você se move. Tá? Deus não quer que você fique aí parado, esperando ele descer lá do céu e fazer com que a promessa se cumpra, não. Todos os homens de Deus que receberam promessas, que receberam uma palavra dita a eles, eles se moveram em direção à promessa de Deus. Então, se você está quieto, se você está parado, se mova em direção àquilo que Deus tem para a sua vida, porque Ele tem muita coisa boa para realizar. E às vezes você está aí desanimado, né, desacreditado, mas parado, né? Parado, você não vai chegar a lugar nenhum. Se mova em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente a sua vida e um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.